Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje eu trago mais um julgamento informativo 80 do Supremo Tribunal Federal. A questão que eu trago, que o Supremo se deparou, foi registrada, que foi decidida na ação direta de inconstitucionalidade 7.027 da Paraíba. Trata do seguinte: é preciso de assinatura física de idosos em contratos eletrônicos feitos com instituição financeira. E o idoso, ele faz um contrato, ele assina um contrato eletrônico, se é preciso ele comparecer presencialmente e fazer a assinatura física, né? E aí como é que o Supremo, qual foi a tese que o Supremo deixou consignada nesse julgamento? É constitucional, ou seja, é possível, haja vista a competência suplementar dos Estados federados para dispor sobre proteção do consumidor. Então, é constitucional, sob esse argumento, lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. Então, é constitucional vamos explicar essa tese para vocês, né? Vamos valer aqui do buscador dizer o direito. Por quê? O que é que aconteceu? Essa lei da Paraíba, é a Lei 12.007 de 2021, lá da Paraíba, estabeleceu que obrigou a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. Aí a Confederação Nacional do Sistema Financeiro ajuizou a ADI contra essa lei, alegando que essa lei violava a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, do ponto de vista, digamos assim, formal, e a outra inconstitucionalidade é que ela desrespeitava os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Só que o STF, ele, como a gente viu da tese geral, ele não concordou com, com essa ADI, não considerou que era constitucional. Em primeiro lugar, ele considerou que não havia uma inconstitucionalidade formal, ou seja, essa lei não violou a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, considerando que ela não interferiu no objeto do contrato pactuado, porque existem normas de direito do consumidor que disciplinam a relação de consumo entre as instituições financeiras e os consumidores, seus respectivos clientes, que não tratam essencialmente sobre questões contratuais. Essas normas, segundo a Constituição, podem ser editadas pelos Estados-membros. O que é que temos que entender aqui? Nós temos que entender os parágrafos do artigo 24 da Constituição. O artigo 24 da Constituição vai falar sobre a competência legislativa concorrente. E ele vai estabelecer o seguinte: olha, essa competência legislativa concorrente, como é que a gente vai determinar as questões de dois entes legislando sobre a mesma matéria? E aí ele estabeleceu, em primeiro lugar, o critério da predominância do interesse, né? Então, a União vai legislar sobre interesses gerais, os estados vão legislar sobre interesses regionais, municípios, pelo artigo 30, inciso 1, vão legislar sobre interesses locais. Então, a competência privativa da União, a competência da União para legislar sobre essas matérias, ela não exclui a competência suplementar dos estados e municípios. Então, o fato de uma lei ter uma lei nacional, né, uma lei da União, não exclui que estados e municípios possam legislar de forma suplementar e não contraditória com essa lei da União para dar conta de interesses regionais, no caso do estado, ou interesses locais, no caso dos municípios. O parágrafo terceiro vai dizer que, inclusive, se não houver uma lei
da União, os estados e municípios vão ter competência legislativa plena, ou seja, vão legislar, vão poder legislar da forma que quiser. O que acontece é que, se posteriormente surgir uma lei da União, essa lei suspende as normas que são contraditórias com essa lei geral da União, beleza? É isso que diz os parágrafos do artigo 24 da nossa Constituição. Aí a gente volta para o caso. Veja, o artigo 24 vai dizer que compete a todos esses entes legislar sobre produção e consumo. E, como eu disse, o parágrafo 2º do artigo 24 vai dizer que a competência da União para legislar não exclui a competência suplementar dos estados. De modo que o Supremo considerou que essa lei da Paraíba ela não se miscuiu em temas que são atinentes ao direito contratual, o que invadiria a competência privativa da União, artigo 22, inciso 1, competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Porque ela não tratou de elaborar critérios para cessão de crédito ou contratação desses serviços. O que a lei fez, essa lei paraibana, foi garantir o direito à informação dos consumidores idosos, bem como assegurar seu consentimento informado, na medida que os idosos têm maior dificuldade com o mundo da internet, contratos eletrônicos, ou têm maior dificuldade de lidar com informações que podem ser oriundas de um fechamento de um contrato por telefone. Muitos golpes são feitos ou pelas redes sociais ou pelos telefones, inclusive os idosos são a sua maior quantidade de vítimas, né? Então, o objetivo dessa lei paraibana, disse o Supremo Tribunal Federal, foi resguardar o direito do consumidor sem infringir normas de natureza geral editadas pela União, de modo que não há inconstitucionalidade formal, segundo o Supremo, nessa lei paraibana. O Supremo também considerou que não há uma inconstitucionalidade material, como alegava a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, não ofendendo, por exemplo, a proporcionalidade e a isonomia. Essas foram as alegações. Já que o legislador da Paraíba, ele se limitou a resguardar o idoso, prevenindo o patrimônio do idoso de realização de fraudes. E aí o Supremo ele cita a legislação propriamente atinente ao idoso, que é a Lei 10.741/2003. No seu artigo 3º, parágrafo 1º, vai garantir que o idoso tem prioridade para a formulação e execução de políticas públicas, políticas sociais voltadas exclusivamente ao idoso. Então, o objetivo dessa lei, ao exigir assinatura física desses contratantes idosos de operações de créditos celebrados por via eletrônica ou telefônica, foi regular, proteger o idoso, considerando que o idoso é um hipervulnerável, né? Ele tem uma vulnerabilidade social, para que eles tenham um melhor conhecimento dessa contratação quando faça de forma física e não simplesmente de forma eletrônica. E aí a gente volta para o nosso slide do caso, né? Então, para o Supremo Tribunal Federal, a gente consegue entender melhor a tese agora, né? É constitucional, haja vista competência suplementar dos estados federados para dispor sobre proteção do idoso. Então, é constitucional lei estadual, que foi no caso da Paraíba, que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. Então, esse é mais um caso que eu trago para vocês sobre o informativo 1080 do